Já estamos de volta e eu vou confessar uma coisa para vocês. Me passaram o próximo tema e eu não entendi nada. Mas, com certeza, vocês, depois de ouvir os palestrantes, vão entender tudo. Para vocês, não deve ser tão estranho como é, mas para mim, o próximo tema é este aqui. Vou ler devagar para não errar, ok? Nova RDC 390-2020, dos laboratórios analíticos. O que muda para o mercado magistral? Vem me ajudar, Flávio Morelli, Quality Manager South America. Seja muito bem-vindo, Flávio. Olá, Flávio, tudo bem? Olá, Eira, tudo bem? E você, como vai? Tudo ótimo, muito obrigado. Eu espero poder contribuir com a sua dúvida e, ao final da apresentação, você esteja um pouco mais familiarizado com o tema, ok? Muito obrigado. Temos centenas de pessoas esperando para te ouvir, tá bom? Maravilha. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por estarem participando desta live, na qual eu tenho imensa satisfação em estar fazendo, juntamente com a minha colega, minha amiga, Roberta Dário. Roberta, que é farmacêutica responsável, gerente da garantia da qualidade do Laboratório Urtofarma, laboratório especializado em análises de controle de qualidade, focado no segmento magistral. E vamos dar um pulo lá em Matias Barbosa, Minas Gerais. Um abraço aos mineiros. Roberta, boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Flávio, tudo bem? E com vocês aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu quero agradecer, né, a audiência do pessoal aí que está nos assistindo, que está prestigiando esse evento. É um evento bem importante para o setor, porque traz bastantes novidades, né, assuntos novos, novidades de toda forma. Então, assim, muito obrigado à audiência de todos, né, os nossos colegas farmacêuticos aí que estão nos prestigiando. Legal, legal, Roberta. Muito obrigado. Lembrando que Roberta volta em alguns minutos para estar falando um pouco mais sobre a RDC 390, abordando os principais temas, para ajudar a gente na compreensão dessa nova legislação que atinge a todo o segmento, conforme a gente vai ver adiante. Nessa primeira parte da minha fala, eu gostaria de fazer uma abordagem histórica, dar um breve histórico sobre o tema, para que a gente possa entender as razões que levaram a Anvisa a estar revisando todo o arcabouço regulatório na parte de laboratórios analíticos e publicar a RDC 390. E quando eu falo Anvisa, é importante que a gente saiba qual é a área da Anvisa responsável por esse tema de laboratórios analíticos. Existe uma gerência específica sobre esse tema, que é a GELAS, que é a Gerência de Laboratórios em Saúde Pública, que, em conjunto com a Gerência de Inspeção e Fiscalização, ela forma a 4ª diretoria. E essa dobradinha, GGFIS, GELAS, é extremamente estratégica, porque enquanto um monitora, vocês vão ver lá para frente, enquanto um monitora a capacidade analítica, o outro, com base nos resultados que eles vão obter, eles vão fazer as ações fiscalizatórias. Então, não é à toa que eles estão sobre a égide da mesma diretoria. Pois bem, dentro dessa abordagem histórica, e aqui eu chamo o cenário atual, porque a legislação, conforme a Roberta vai falar lá na frente, ela ainda, embora já tenha sido publicada, ela ainda não está em vigor. Vigora a partir do dia 3 de agosto, tá? Por isso que eu coloquei cenário atual. Eu vou apresentar alguns números para a gente, tá? Números esse, cuja fonte é a Organização Mundial de Saúde. Anote aí, de 5% a 19%. O outro número, a fonte é a própria Anvisa, em que vai ao encontro dos números internacionais mostrados pela Organização Mundial da Saúde, 19,3%. Isso nós estamos falando em cerca de aproximadamente 20%, pessoal. Em que, diga-se de passagem, em qualquer cenário, na minha visão, já é um número relativamente alto. Imagine dentro deste cenário, que é que os números tratam. É isso mesmo, pessoal. Eu vou voltar. Esse cenário aqui, produtos de qualidade inferior e falsificados, ou falsificados. É disso que esses números estão falando. Ou seja, em outras palavras, se a gente entra numa farmácia, esses números estão apontando para que a gente tenha 20% de possibilidade de a gente encontrar alguma coisa que esteja fora da
das especificações. E aí, das mais variadas as causas, tá? Desde problemas de rotulagem até problemas de desvio de qualidade mesmo, cuja especificação já não mais está atendendo os padrões. Ok? Então, é um cenário, imagina para o órgão regulador, um cenário preocupante. Ainda mais quando a gente tenta explorar um pouco mais esses números e entender isso daí, entender a capacidade do sistema que é responsável por fornecer esses números, que é o Sistema Brasileiro de Laboratórios em Saúde Pública, que é o SISLAB, que ele compreende aí algumas sub-redes, né, dividido em 5 sub-redes, cuja qual nos interessa é essa sopa de letrinha aí, ó, RNL Visa, que é a Rede Nacional de Laboratórios em Vigilância Sanitária. É esta rede que é responsável pelo monitoramento pós-mercado. Importante que frise isso, tá? Nós estamos falando de uma regulação pós-mercado. O sistema regulatório ele divide basicamente, aqui, a grosso modo, em ações pré-mercado e pós-mercado. Essa legislação abrange a fiscalização pós-mercado, tá? Ou seja, o produto já está no mercado. E o responsável por fazer esse monitoramento e essa análise fiscal nos produtos é esta rede aí, que compõe cerca de 33 laboratórios, um em nível nacional, que é o INCQS, que eu acho que é o mais famoso de todos, se não o mais famoso, um dos mais famosos de todos, o INCQS Fiocruz, localizado no Rio de Janeiro, esse aí é um laboratório federal. Depois nós vamos para 27 LACEN, que são os Laboratórios Centrais de Saúde Pública, onde cada estado tem o seu, tá? E tem 5 laboratórios municipais, tá? Não podia deixar de falar, quando a gente fala em rede de laboratório, obviamente, da rede Reblas, na qual a Anvisa criou para estar garantindo a qualidade dos serviços analíticos desses laboratórios. Só que essa rede Reblas, ela não abrange apenas a rede pública de laboratórios, mas também a rede privada de laboratórios, muito embora ela não seja obrigatória, tá? Ela não é mandatória. Adere aos requisitos Reblas quem quiser, é voluntário, tá? O fato é que, se a gente considerando ou não o selo Reblas, que nada mais é, a grosso modo dizendo aqui, como um selo de certificação de boas práticas que a Anvisa concede para o laboratório que assim o desejar, e, obviamente, cumprir todos os requisitos técnicos, e aí eu me refiro especificamente à norma ISO 17025, tá? Que é a norma básica técnica que vai avaliar se o laboratório tem ou não condições de receber esse, entre aspas, selo Reblas, tá? O fato é que a legislação complementar ou de outras áreas, aí eu me refiro a de boas práticas, seja de fabricação, seja de fracionamento, e por aí vai, com o passar do tempo, deixou de estar exigindo o selo Reblas na prestação de serviços analíticos. Então, o selo Reblas, com o passar do tempo, ele foi perdendo um pouco a força. Não significa dizer que, tecnicamente, ele não tem a sua importância. Tanto tem que ele foi reformulado e permanece em vigor agora mesmo depois da revisão das normas, né? A 390 vem justamente nesse sentido, e vocês vão ver lá na frente. Mas o que interessa de toda a minha fala aqui, o mais importante, é dizer como é que é esse sistema de laboratórios responsáveis pelo pós-registro, para monitorar a qualidade dos produtos ali. Como é que a própria Anvisa avalia ele? Como limitada. É isso mesmo, gente. A própria Anvisa, essa palavra limitada, ela está, para quem tiver curiosidade, grande parte do que eu estou falando está lá na análise de impacto regulatório, feito pela Anvisa, quando da construção da CP 632, tá? Que culminou na RDC 390, tá? Ela mesma classifica. Em que aspecto ele é limitado? Ele é limitado em vários aspectos, desde recursos humanos, recursos financeiros, tecnologia que está sendo utilizada, metodologia que está sendo utilizada, não são metodologias novas. E aí você junta com o baixo poder financeiro e também com o escasso recursos humanos, você não consegue validar metodologias novas, e aí você fica parado lá atrás no tempo, e aí não contribui, não consegue ter a velocidade que um bom sistema de monitoramento e fiscalização pós-mercado exige.
Tá? Era essa mensagem que eu queria passar aqui, que o sistema hoje responsável por essa fiscalização, da forma com que ele estava estruturado, ele é limitado. E essa limitação não é dita pelo Flávio, tá? Pela própria Anvisa reconhece isso. Se a gente levar em consideração outro cenário, o cenário regulatório e o próprio funcionamento, no qual eu já comecei a falar no slide anterior, tá? Esse regulatório, ele empurra todo o sistema de fiscalização pós-mercado em termos de análise, e aí eu me refiro à análise fiscal e análise de monitoramento, ele obriga que seja feita pela rede pública. Ora, a rede pública já foi reconhecida como incapaz de atender às demandas da atualidade, de fornecer uma resposta rápida para que forneça e subsídio para o sistema de vigilância sanitária atuar em diversas frentes. E mais do que isso, a regulação até então, a Anvisa ficava distante disso, porque os laboratórios analíticos eram apenas fiscalizados pelos estados e principalmente municípios. E mesmo no âmbito federal, quando eles optavam por ser certificado REBLAS, a Anvisa apenas era um órgão, digamos, burocrático, porque a inspeção que é realizada era pelo Inmetro. Tá? Então, trocando em miúdos, a rede, por exemplo, privada, ela sequer, a Anvisa, tem quantitativos assertivos do número de laboratórios. Tá? Em contrapartida, como eu disse, a legislação pré-mercado ela foi caminhando para a simplificação. O que, de uma certa forma, é interessante. Aqui eu me refiro em várias ações, tá? Registro de produtos, obviamente de classes de produtos um pouco mais de menor risco sanitário, como alimentos e cosméticos. As regras são mais simplificadas. E também na parte de fiscalização. Hoje, por exemplo, embora não seja da Anvisa, mas as vigilâncias sanitárias municipais estão cada vez mais alargando a validade das licenças, o que diminui a frequência de inspeção. Então, quando você olha a legislação pré-mercado combinada com os outros fatores que a gente falou aqui, o cenário fica ainda mais preocupante e o funcionamento do sistema, obviamente, não é bom. Tá? Isso por si só, juntamente com a pressão internacional para aumentar a eficácia do controle pós-mercado, seja por organismos internacionais como a OMS, etc., empurram a Anvisa para uma reestruturação desse sistema. E ela inicia essa reestruturação modificando a lei em 2015, tá? Através da lei 13.097, que, a grosso modo, ela passa a permitir que laboratórios credenciados da rede privada, não mais a rede pública, somente a rede pública, a rede privada passa a fazer as análises fiscais e de monitoramento. Com isso, as portas aí estão abertas do ponto de vista regulatório para ela revisar o restante da legislação de laboratórios analíticos. E aí vem, então, a RDC 390. Tá? E o que ela espera com isso? Ela espera o quê? Ampliar a capacidade analítica, porque ela vai permitir que o setor privado comece a realizar essas análises fiscais e conferir maior dinamismo nas atividades de monitoramento e fiscalização pós-mercado. Então, nessa primeira fala minha, era esse que eu queria mostrar para vocês, as razões que fizeram a reformulação dessa legislação. E agora, para estar entrando um pouco mais a fundo no que diz a RDC 390, eu chamo de volta a Roberta para que ela possa falar. E aí, Roberta, o que a 390 fala para a gente, hein? Como é que ela vai atingir a farmácia, as distribuidoras, a indústria? Conta um pouquinho para nós. Então, Flávio, eu vou falar para vocês, né, o que essa legislação vai causar mesmo no setor como um todo, e aí não só no setor farmacêutico, mas enfim. Ela vem, como você mesmo disse, para reestruturar o modelo de REBLAS que a gente tem hoje, né? Então, ela vem, reestrutura esse modelo da rede REBLAS para poder facilitar e auxiliar a Anvisa na questão de dados. A quem que ela abrange, né? Essa lei, essa resolução, a RDC 390, ela vai abranger a todos os laboratórios analíticos, tá? De detentores de produtos sujeitos à vigilância sanitária e laboratórios analíticos que são prestadores de serviço. Então, laboratório analítico, realiza análise de controle de qualidade, tem que seguir essa legislação, tá ok? E aí, dentro
da farma, dos cosméticos, dos hemoderivados, enfim, a Anvisa ampliou bem toda essa questão da RDC 390, abrangendo todos esses setores, tá bom? O que ela traz, assim, para um laboratório funcionar, o que ela considera, né, que o laboratório necessita ter para funcionamento enquanto laboratório analítico? Ela pede aquelas questões básicas de Anvisa mesmo, que ele seja legalmente constituído, que ele tenha infraestrutura, pessoal, equipamento adequado, que ele faça autoavaliação, que ele siga a RDC 11, que é a RDC específica de laboratórios, enfim, e que ele tenha o alvará sanitário, tá? Uma questão interessante aqui que ela trata é que os laboratórios analíticos de estabelecimentos que tem como atividade, que não tem como atividade fim apenas o controle de qualidade, ou seja, uma farmácia de manipulação, uma indústria, um distribuidor, um fracionador, ele tem dentro da atividade dele o laboratório inserido. Então, esses laboratórios já estão constituídos porque aquela indústria, aquela farmácia, ela atende todas as exigências legais, né, para funcionar, então não precisa ter digamos assim, um alvará específico para aquele laboratório. Agora, os laboratórios prestadores de serviço, esses sim precisam de ter um funcionamento, uma licença de funcionamento específica, porque a atividade fim dele, na verdade, é realizar análise de controle de qualidade, ele faz a análise de controle de qualidade e somente isso, ele presta esse serviço, tá? Então, ela define aí, ela deixa muito bem definido o que ela precisa para que o laboratório funcione. Roberta, aí, desculpa te interromper, sim, de verdade. Conta um pouquinho, ali, ó, quando você fala habilitação para produtos acabados, e na definição de produtos acabados aqui, dada pela norma, abrange também matéria-prima? Sim, abrange, Flávio. Quando ele fala produto acabado, ele está trazendo ela é uma definição um pouco diferente do que a gente conhece de produto acabado, né? A gente conhece produto acabado, aquele produto que eu vou pegar e entregar para o meu paciente lá na ponta. Mas no caso dessa RDC, não. No caso de uma distribuidora, eu vou usar o exemplo, uma distribuidora de produtos farmacêuticos, ela tem como produto acabado dela a matéria-prima, porque ele passou por toda a etapa ali, né, de produção, enfim, por todo o processo daquela distribuidora, e o produto acabado que ela vai entregar para o cliente dela, que é uma farmácia de manipulação ou que é uma indústria farmacêutica, é a matéria-prima. Então, sim, engloba matéria-prima e engloba produto acabado, tá? Ela Legal. vai ser bem abrangente, o intuito dela realmente é monitorar toda a cadeia produtiva mesmo, né, tanto farmacêutica como dos outros setores, mas o nosso foco principal aqui é farmacêutico mesmo, tá? Então, como que ela vai... Aí, ok, a gente tem a questão dos laboratórios, como que eles vão funcionar, e aí ela começa a reestruturar mesmo o sistema Reblas, a rede Reblas. Atualmente, como funciona, né? Você já deu uma prévia aí que o laboratório, ele se habilita a rede Reblas da seguinte maneira, hoje ainda é a RDC 12 que está em vigor, então eu sou um laboratório analítico e quero participar da rede Reblas. Eu vou lá, vou pedir a Anvisa encaminhar a documentação e eles vão me colocar qual documentação eu tenho que ter para participar da rede Reblas. Uma auditoria do Inmetro, o certificado de acreditação da auditoria do Inmetro, isso está preconizado lá na RDC 12. Então, eu pego, encaminho o meu certificado e, a partir daí, a Anvisa vai fazer, né, junto com o meu peticionamento, toda a questão de avaliação da minha documentação e vai me colocar lá na lista de rede Reblas dela. Então, hoje é assim que funciona. A partir da RDC 390, a gente tem algumas mudanças, que é a questão realmente de habilitação e credenciamento. Ela cria duas modalidades de rede Reblas e ela começa a falar de uma forma mais ampla e ela começa a abranger uma rede Reblas muito maior. Por quê? Porque, por exemplo, na habilitação, ela vai ser compulsória. Então, todos os laboratórios analíticos, prestadores de serviço, eles devem ser habilitados à rede Reblas, tá ok? Então, vai ser como se fosse um alvará sanitário mesmo, assim, bem grosseiramente para o pessoal entender, né, essa habilitação da Reblas para os laboratórios prestadores de serviço. Para os laboratórios, novamente, aqueles que estão inseridos dentro de um estabelecimento que tem como parte do processo o controle de qualidade, ela não faz essa exigência, tá ok? Então, aqui abrange mais mesmo os laboratórios prestadores de serviço.
Como que esse laboratório vai se habilitar a essa rede Reblas? Basicamente, através de envio de documentação. Ele vai fazer um peticionamento, né? Assim como tudo que a gente precisa lá na agência, a gente peticiona para pedir, para informar para eles que nós estamos querendo, e nós vamos enviar uma comprovação de implementação do sistema de gestão da qualidade. Como que nós vamos enviar essa documentação e qual que é a documentação que ele pede? Ela me dá duas possibilidades. A primeira possibilidade é de eu enviar, do laboratório, na verdade, enviar um relatório de avaliação do laboratório analítico, tá? Que vai ser como uma auditoria interna mesmo, que ele vai fazer, baseado no guia que a própria Anvisa publicou e disponibilizou, tá ok? E vai encaminhar isso para a Anvisa. Então, eu tenho lá meu relatório de avaliação de auditoria, de avaliação de laboratório, um relatório de auditoria interna, e vou encaminhar lá para a Anvisa. A segunda maneira que ela também possibilita que o laboratório envie para ser habilitado é o certificado de acreditação do Reblas. Do Inmetro. Né? Então, eu sou o laboratório acreditado ao Inmetro, ele vai encaminhar essa documentação para a Anvisa e ela vai avaliar. Então, aqui, vocês percebam que, apesar de serem todos laboratórios habilitados, a gente já começa a ter uma diferenciação em relação à qualidade de prestador de serviço mesmo. Porque eu tenho um laboratório que vai ser habilitado Reblas somente com um relatório de avaliação feito pelo próprio laboratório, uma auditoria interna, e eu tenho laboratórios analíticos que foram habilitados na rede Reblas, mas que passaram por uma auditoria do Inmetro. Então, tem um órgão externo que veio até o laboratório e que me auditou e que avaliou todo o meu sistema de gestão da qualidade, tá? Então, aqui a Anvisa vai ter esses dois tipos de laboratórios para ela lá. E a segunda modalidade vai ser o credenciamento, né? O credenciamento, ele é opcional, ele não é compulsório, e ele permite que o laboratório realize análise de orientação, análise de controle e análise fiscais. Então, fica sendo como se fosse um laboratório oficial da Anvisa, né? E aí ele pode fazer esses tipos de análise caso a agência solicite. O que ele precisa para ser credenciado? Ele precisa de um formulário de petição, ele precisa de um relatório de avaliação do laboratório analítico, ele precisa da comprovação de participação de ensaio de proficiência. Aí só um parênteses bem rápido para o pessoal entender o que é um ensaio de proficiência, né? É uma comprovação da competência do laboratório. Então, o laboratório vai participar desse ensaio e vai comprovar que ele tem capacidade e competência técnica para realizar as análises, porque ele foi testado, ok? Bem simples, bem simplificado mesmo. E a inspeção, e aí essa inspeção é realizada pela Anvisa, né? Ela pode até delegar isso como fala, gente? Ela pode... Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. Isso, ela pode até fazer, mas via de regra vai ser realizado pela Anvisa mesmo, tá ok? Então nós vamos ter essas duas modalidades do novo formato do Reblas. Então esse é o novo formato, esse é a grande novidade que ela traz em relação ao novo formato da rede Reblas. Muito bom, Roberta. E a segunda novidade, além do credenciamento de todos os laboratórios prestadores de serviço, a segunda novidade, no qual a gente ainda sequer sabe as regras do jogo, é a transmissão de dados, correto? Exatamente, Flávio. Aí aqui é uma grande novidade que vai impactar de verdade o nosso setor, né, como um todo, porque é a transmissão de dados analíticos para a Anvisa. Então, a partir da publicação, não, né, que ela já está publicada, a partir da vigência dessa norma, os laboratórios analíticos, e aí quando eu falo laboratório analítico, eu englobo todos os laboratórios que fazem controle de qualidade, sejam eles de distribuidora, sejam eles de indústria, sejam eles de farmácia, seja ele laboratório prestador de serviço. Ok? Na primeira parte, era só para laboratório prestador de serviço. Agora não, agora é todo mundo, porque ela quer todos os dados, ela quer saber todos os dados. Então, né, quem deve transmitir esses dados são todos os laboratórios analíticos, ok? Quais dados a gente vai precisar transmitir e qual que é a periodicidade dessa transmissão? Isso ainda é uma incógnita, na verdade, porque ainda precisa ser publicado a instrução normativa que a própria RDC traz quando ela trata o assunto de transmissão de dados,
para informar, né, quais são os dados a transmitir e periodicidade de transmissão. Mas ela deixa claro que os dados a serem transmitidos vão ser indicados numa instrução normativa, ou seja, vai existir uma instrução normativa com quais produtos ela vai querer que sejam enviados os dados. Provavelmente ela vai usar um marcador aí que seja indicador de mercado, que seja um pior caso do setor, provavelmente, isso é uma leitura minha, né? Porque se ela vai fazer isso amostralmente, ela não vai pegar todos os dados, claro que ela vai tentar fazer isso de uma forma que seja um pior caso, porque se esse pior caso está ok, os casos mais simples também vão estar ok. Mas a gente só vai ter essa certeza mesmo quando publicar a instrução normativa. Muito bom, Roberta. Muito bom, Roberta. Deixa eu ver se eu entendi correto. A primeira parte, a primeira grande novidade da norma é a habilitação. E essa, seja a habilitação no REBLAS ou credenciamento REBLAS, essa parte só se aplica aos laboratórios prestadores de serviço, correto? Sim, correto. E a transmissão de dados, esse sim pega todos. Indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, indústria alimentícia, importadores, distribuidores, fracionadores de insumo farmacêutico, de insumos alimentícios e também as farmácias de manipulação, correto? Correto. Como eu disse, Flávio, é laboratório de controle de qualidade que faz análise no produto que vai estar descrito lá na instrução normativa, tem que transmitir o dado. Aí a única, digamos assim, eu não sei se brecha, mas eu acredito que brecha, ou que ela permite é a seguinte: eu sou uma farmácia que contrato um laboratório de controle de qualidade como meu prestador de serviço. Então, quem transmite os dados? Aí ela permite que, de comum acordo entre contratante e contratado, ou seja, farmácia e laboratório, escolha quem vai realizar essa transmissão. Então, de comum acordo, tudo muito bem registrado. Excelente. Né? Se o laboratório vai transmitir ou se é a farmácia que vai transmitir. Não interessa quem, mas a gente vai ter que transmitir. Roberta, isso ela deixa muito claro. Excelente explanação, para mim está claro. Eu consigo agora compreender um pouco mais claramente aí a RDC 390. Muito bom. E aí, se eu entendi realmente corretamente o que você disse, a gente adentrando um pouco mais no conteúdo da norma. E antes disso, por gentileza, Roberta, fala da vigência. Quando é que ela entra em vigor? Embora ela já tenha sido publicada, mas ela ainda não está em vigor, né? Quando é que... Não, Flávio. Ela entra em vigor agora a partir de 3 de agosto de 2020. No entanto, os laboratórios têm um prazo de 1 ano para se adequarem e para providenciarem toda essa questão de habilitação ou credenciamento, enfim, para se organizarem, né? Então, a Anvisa começa mesmo a cobrar, digamos assim, a partir de agosto de 2021. Tá? Maravilha. Muito obrigado, Roberta. Roberta que continua com a gente aqui para estar falando da terceira parte da nossa fala, que é o que efetivamente está provocando um desconforto, vamos dizer assim, não sei se é a palavra mais correta, mas uma ansiedade, talvez essa seja a palavra mais correta. Como é que isso vai impactar no nosso mercado? Bom, pessoal... como a Roberta disse, parte da norma ainda sequer foi, que vai causar um pouco mais de clareza, ainda sequer foi publicada, que aí é a instrução normativa que fala dos dados lá, da regra da transmissão de dados, etc. e tal, dos produtos, quais os testes, frequência, etc. e tal. Mas dá para que a gente criar alguns cenários, porque o tom já está dado, né? A música já foi, a nota da música já foi dada. Então, para nós aqui do mercado, que vamos falar de importadoras, distribuidoras, fracionadoras e farmácias de manipulação, que é o foco da nossa conversa aqui, em que ela pega? Ela pega na transmissão de dados. Ou seja, todas as empresas vão transmitir os seus dados analíticos para a Anvisa. E a Anvisa, por óbvio, imagino eu, Roberta, que a Anvisa vai tratar esses dados, obviamente, né? E vai colher esses dados, vai ter um robô lá, um BI, um robô, não é a Anvisa a pessoa, o funcionário público da Anvisa. Obviamente vai ter uma inteligência e um robô que vai tratar esses dados e vai provocar alguns apontamentos. Como é que você vê isso, Roberta?
Olha, Flávio, eu vejo isso assim, para mim está muito claro nessa norma que a Anvisa vai ter acesso a tudo a partir de agora, né? Então, ela consegue, igual você falou, ela tem todos os dados, ela vai tratar esses dados estatisticamente e, no meu entendimento, ela começa a orientar algumas coisas dentro da própria agência. Por exemplo, ela vai começar a ter os índices de não conformidade por setor, óbvio, se ela tem os dados de todos os setores, e ela começa a fazer um apontamento assim, qual que vai ser a minha agenda regulatória? Qual setor eu preciso dar mais atenção, né? O planejamento de inspeções, fazer inspeções mais focadas, mais planejadas para um setor. Poxa, se eu tenho um setor que está ok, por que eu preciso ir nele com tanta periodicidade? Em contrapartida, se eu tenho um setor que tem um índice de não conformidade muito elevado, porque aqueles números que você passou lá no início são médias, né? Então, pode ser que tenha um setor que puxe essa média um pouco mais para cima, que leve essa média. Engraçado, né? Roberta, você está falando aqui, me veio à cabeça uma comparação e é mais ou menos como funciona a Receita Federal e Imposto de Renda, né? A gente manda as informações do Imposto de Renda, a Receita Federal cruza os dados do Imposto de Renda e aí você cai ou não na malha fina. Malha fina. Será que a gente vai querer cair ou não nessa malha fina, hein? Como é que está, então, aí a qualidade dos nossos dados que a gente vai transmitir? Se essa norma valesse hoje, como é que está a qualidade dos dados que a gente vai transmitir para a Anvisa? Que segurança ele nos proporciona? Que segurança desses dados a sua empresa tem? Então, assim, ouvindo a Roberta falar e a gente aqui refletindo sobre os possíveis desdobramentos, uma palavra que me vem aqui à mente, que me veio quando estava fazendo a apresentação, é uma só, ainda mais para quem é da área da qualidade, que nem eu, é qualificação. Sabe? E qualificação de quê? Qualificação de produto. E aí, da coisa mais simples ao mais complexa. Aí eu estou falando da mais simples, por exemplo, especificação. Qual é a especificação do seu produto? É farmacopeico, não é farmacopeico? Que tipo de informação o seu fornecedor está preparado para lhe dar a respeito de rota de síntese, a respeito se ele é quiral, se ele não é quiral, se tem isso ou tem aquilo do ponto de vista químico. Isso é importante você conhecer. Fornecedor, como é que está o seu fornecedor? Que segurança o seu fornecedor lhe oferece? Que tipo de certificação de boas práticas o seu fornecedor possui para que te dê um pouco mais de tranquilidade? A certificação, em nenhum aspecto, ela tem a pretensão de eliminar erros, mas ela minimiza. Ela minimiza e minimiza muito. E isso é um indicador. Como é que está o seu fornecedor? São questionamentos que a gente tem que se fazer. Tá? Sempre tem possibilidade de melhorar, por melhor que seja o nosso sistema de qualidade. Tá? Eu vou deixar agora, eu gostaria que a Roberta falasse um pouquinho do processo. Roberta, por favor. Sim, ainda falando de fornecedor, Flávio, é importante, muito importante ressaltar o fornecedor de prestador de serviço, né? Porque a farmácia, ela está dentro né, ela vai estar ali encaminhando os produtos dela para um prestador de serviço. E esse prestador de serviço, ele tem alguma certificação, ele tem alguma acreditação, ele é em metro, ele não é em metro, ele só atende às normas da Anvisa. Como que é esse fornecedor de prestação de serviços, né? Então, é importante a farmácia começar a avaliar mesmo essa questão de qualificação dos seus fornecedores, não só da matéria-prima, que já é uma exigência mais antiga das legislações, mas agora, a partir de agora, o seu prestador de serviço, né? Roberta, bem colocado. Se eu entendi bem a sua colocação lá no início, a primeira mudança aí que a RDC 390 traz, que é a habilitação e credenciamento, são as duas modalidades REBLAS que passam a existir. Me veio uma coisa na cabeça agora, que as empresas vão começar a falar, empresas agora REBLAS, a minha empresa é REBLAS, realmente ela é REBLAS. Mas em qual modalidade? Credenciado ou habilitado? E mesmo habilitado, esse laboratório comprovou como o sistema de gestão para a Anvisa. Em metro, ou só, porque uma avaliação do Inmetro, Flávio, são especialistas que vêm no laboratório, tá? Pessoas assim que são muito feras, digamos assim, que conhecem o processo, que dominam a norma
e vêm auditar o laboratório e passam aqui uma semana olhando tudo, às vezes 4 auditores olhando tudo, cantinho por cantinho. Então, o peso dessa comprovação de um laboratório acreditado em metro para um laboratório não em metro, né, também acredito que deva ser levado em consideração. Sem né? dúvida. Então, assim, sem dúvida. Mesmo os habilitados, o pessoal tem que olhar com cuidado, né? E outra coisa, pessoal, outra coisa que é interessante reforçar, a Roberta mencionou, mas eu queria reforçar, que a transmissão de dados analíticos, ela fica a cargo ali, a farmácia pode combinar com o terceiro, ou a outra empresa pode combinar com o terceiro quem transmite. E, geralmente, imagino eu, que um cenário que vai ser mais predominantemente é a empresa contratante que transmite o dado. Agora, o fato de a empresa contratante transmitir o dado não significa dizer que a Anvisa não vai pedir esse dado ou não possa pedir esse dado para o prestador de serviço analítico, não é? Para cruzar essas informações. Porque aqui eu estou imaginando um cenário, Roberta, nesse bate-papo, a gente como fornecedores de matéria-prima também, imagina lá, eu reporto, eu vendo essa matéria-prima para N farmácias de manipulação pelo Brasil, vendo também para o mercado industrial. A Anvisa vai receber dados analíticos desta matéria-prima, vai receber dados analíticos de todas as farmácias que compraram esse lote e vai receber dado analítico também de qualquer outro estabelecimento da área industrial. E vai fazer o cruzamento desses dados. Então, assim, imagina, eu reporto aprovado, o outro reporta reprovado, o outro reporta aprovado, e ela vai rastreando isso daí, não é verdade? Então, eu quis falar isso daí para exemplificar um pouco mais de como é que vai ser a dinâmica no dia a dia. Isso pode culminar em quê? Você vai receber um ofício você pode receber um ofício no seu estabelecimento lá. Favor prestar informações XYZ acerca desse produto. A gente pode se deparar com uma interdição cautelar de um lote de matéria-prima ou de um produto acabado, industrial ou não, entendeu? Enquanto, dependendo do que a Anvisa vê no radar, se for algo crítico que requer uma ação sanitária imediata, por que não? Então, são desdobramento, pessoal, que pode acontecer. Eu acho que a regra do jogo, o jogo está posto, a regra do jogo está aí. É claro que vai depender muito da eficiência do sistema, da própria Anvisa, mas o tom está dado, como eu disse. Tá? Então, a gente tem que olhar para essa qualificação que nós estamos falando de produto, de fornecedor, de processo, promover a melhoria contínua disso daí, dos laboratórios prestadores de serviço e, por que não dizer, das pessoas. Óbvio, porque por mais informatizado que esteja qualquer tipo de processo, seja ele analítico ou não, tudo desemboca em pessoas. Como é que está a qualificação do pessoal que está manipulando, que está fracionando, que está fazendo análise? Importantíssimo a gente trabalhar e capacitar as pessoas para que elas confiram maior confiabilidade nos dados que vão ser transmitidos para a Anvisa. Então, eu acho que o jogo está aí, né? A Anvisa vai coletar... Assim, Oi, desculpe, Roberta. Eu vejo assim que a Anvisa, a partir de agora, ela vai estar dentro da nossa casa, entendeu? Ela está aqui dentro, né? De uma forma que nós vamos informar, mas ela está aqui dentro. Ela vai ver tudo dentro da nossa casa. E aí, a melhor forma, né, é a gente estar com isso tudo muito bem organizado, muito bem qualificado, igual você colocou muito bem, pessoas são um ponto muito importante, porque por mais automatizado que seja, a gente tem pessoas e pode ser que esse seja um problema. Enfim, a gente precisa realmente, a partir de agora, redobrar as atenções, né, uma vez que a gente já vinha com muita atenção, principalmente laboratórios acreditados, mas todo mundo, a partir de agora, vai precisar redobrar mesmo as atenções e os cuidados aí, porque, a partir de agora, a Anvisa está do nosso ladinho mesmo. Essa é a minha leitura, né, Flávio? Correto, perfeito, Roberto. É a minha leitura também. Embora nessa nossa fala aqui, possa parecer que teve um tom relativamente alarmista, e que, de fato, tem que ter, porque, afinal de contas, como disse a Roberta, e eu concordo, a Anvisa vai estar agora mais próximo de todos os laboratórios, de todas as empresas, os dados analíticos, né? Mas eu gostaria de passar uma mensagem otimista também nesse final, de que o Grupo Fagron acredita piamente no segmento de manipulação.
E quando eu falo segmento de manipulação, nós estamos falando a velha e boa e ótima dobradinha fornecedor farmácia de manipulação. Ok? É tudo que... então, eu tenho absoluta certeza que nós vamos passar, quando a Anvisa começar a de fato, mapear o setor, nós vamos passar mensagens positivas. A corzinha que vai estar no nosso segmento, lá no mapa da Anvisa, eu espero que seja uma cor verde. No máximo, aí amarelo, porque não tem a pretensão de falar que nós somos perfeitos. No máximo, amarelo, que vai nos impulsionar a melhorar um pouquinho mais. Então, eu queria encerrar, pelo menos, a minha fala com essa mensagem otimista. Ou seja, temos que ficar espertos, sim, temos que melhorar, sim, mas vamos conseguir mostrar um indicador bacana para a Anvisa, para que ela fique tranquila com o medicamento manipulado e com os insumos farmacêuticos que circulam na farmácia de manipulação. Da minha parte, pessoal, era isso. Eu passo a palavra de encerramento para a Roberta. Roberta, obrigado, tá? E obrigado vocês, mais uma vez, pela participação. Oi, Roberta. Flávio, só complementando mesmo aí o que você falou, né? O que eu vejo que a partir de agora, as empresas, assim, né, que principalmente o Grupo Fagron aí, que sempre se preocupou com qualidade, né, acima de tudo, o grupo sempre buscou a qualidade, melhoria contínua, essas empresas estão mais tranquilas em relação a essa questão da Anvisa, porque não tem o que temer se a gente já vem fazendo tudo correto, tudo com qualidade, tudo da melhor maneira possível. Então, eu também não vejo motivos de pânico, eu acho que isso é um crescimento para o setor como um todo, né? E vai ser, assim, vai ser uma nova era e muito interessante, onde realmente, a partir de agora, a qualidade vai se destacar e a gente vai estar aí auxiliando mesmo a farmácia de magistral continuar crescendo, que esse sempre foi o intuito e sempre será mesmo o intuito do grupo, tá? Da minha parte também seria isso, eu quero agradecer, né, a todos que estão aqui com a gente, os nossos telefones e e-mails estão aparecendo aí para vocês, para qualquer dúvida, nós estamos aqui disponíveis, porque o nosso intuito sempre é auxiliar mesmo o setor magistral, a gente está aí para parceria com o setor, sempre foi, né, a Ortofarma sempre teve esse viés de parceria e agora fazendo parte do grupo mais ainda. Nós estamos aqui à disposição de vocês, tá? E mais uma vez, muito obrigada mesmo. E da minha parte também era isso. Flávio, obrigada, tá? Obrigado. Show, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Muito bom. Agora, tá vendo, Flávio? Agora eu entendi o que é RDC. Que bom, hein? A regulamentação, né, da Anvisa, né? Tudo para qualidade, para a gente manter todo um padrão bacana. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Flávio. Eu que agradeço.